Oi pessoal, boa tarde. Então, dando sequência às nossas aulas, hoje a gente vai tratar então de integral definida, né, num intervalo. Essa definição que a gente fala é a colocação de uma integral no intervalo, e é justamente isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Procurando o pincel. Enfim. Então a gente falava na aula passada sobre algumas regras de integração. Então, que na aula passada a gente tratou de algumas regras, né, de integração, principalmente aquelas que a gente consegue enxergar de modo mais fácil, né, a, o resultado, né, a gente consegue enxergar de modo mais fácil uma função primitiva que a gente chama, ou uma outra coisa que eu não falei que também alguns livros colocam, né, como notação para derivada, e para derivada, para integral, é antiderivada, é chamar a função primitiva de antiderivada, que é justamente esse sentido, né? É a função que está gerando uma derivada. Mas hoje a gente vai tratar basicamente do significado, de um significado mais formal, né? Porque seria as integrais e tomando como base tomando como base aqui as somas de Riemann, tá? Então, o que a gente vai tratar? Eu tenho uma função, né? Essa função f de x, certo? Esse é o gráfico, né, da função. E essa função ela é contínua, né? Para que isso funcione, para que essa ideia funcione, essa função ela tem que ser contínua nesse intervalo AB, ou seja, o gráfico da função nesse intervalo AB, ele não tem que apresentar quebra, não tem que apresentar aqueles saltos. Tá? O gráfico é um gráfico contínuo sem quebras aí. Tá? E aí o que acontece? Né? A gente vai definir como sendo o resultado de uma integral definida, ou somas de Riemann, o resultado para essa área que fica limitada pela curva, né, pelo gráfico da função e o eixo x. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai definir, né, é basicamente isso que a gente vai definir nessa aula de hoje. Né? Então a gente está calculando uma área sobre uma curva, né, que tem como limite os valores de intervalo, é como se eu estivesse traçando uma reta, né, para limitar a minha área, né, limitar lateralmente, e superiormente eu tenho limitando essa área a curva da função, né, o gráfico da função, a função f de x propriamente dita, e limitando inferiormente essa área eu tenho o eixo das abscissas, o eixo x, certo? Mas de onde que surgiu essa ideia? Né? De onde que surgiu essa ideia? Deixa eu apagar aqui o desenho e fazer uma representação. Deixa eu estender isso aqui. Essa curva. Se a gente pegasse e particionasse esse intervalo, né, fizesse ele
dividisse ele em vários outros intervalos, né, que a gente vai chamar de xi. E aí a gente poderia também fazer, começar no x0, né, só para ter uma... E aí eu teria a coincidência, né, do A com x0, x2, x3, né? E aí, né, dependendo do intervalo, estaria trabalhando até com xi, por exemplo. Tá? Mas o que acontece aqui? Né? Para cada intervalo desse, eu poderia, já que né, seguindo aquela mesma ideia. Na verdade, a gente não seguiu uma ideia ainda, né? Tá. Se eu quero calcular uma área, né? O passo mais lógico aqui, né? Se a gente for pensar, o passo mais lógico aqui para calcular a área sobre essa curva f de x seria transformar isso numa figura geométrica conhecida, né? Qual que é essa figura geométrica conhecida? Né? Se eu tomasse o A, o B, né, como valores extremos para essa figura geométrica, né? Aqui eu já tenho a limitação, né, do eixo x, né, como um valor. Aqui eu tenho a limitação com b, o valor de b, né, o valor de b e o valor de a nas extremidades. O que eu precisaria fazer? Né? Obviamente que essa curva aqui eu não consigo, né, partindo da lógica de transformar isso numa figura geométrica conhecida, eu não consigo calcular a área aqui, né, com ela. Então o que eu ia fazer? Eu ia ampliar isso para tornar um retângulo, né? E aí fica fácil de eu calcular a área desse retângulo. Observa que eu sei exatamente o valor. O que é a área do retângulo? É a base vezes a altura, né? Eu tenho todas as informações para calcular essa área. Por quê? Eu sei o quanto mede a base, basta que eu subtraia o intervalo maior do menor, no valor maior, né, do intervalo do menor, né? Eu estaria subtraindo b de a e encontraria um valor numérico que seria exatamente o tamanho da base desse retângulo, e a altura do retângulo é a aplicação de b na função, que coincide com o ponto mais alto do gráfico da função. Ok? Então isso seria a altura. Só que nesse cálculo eu estaria cometendo um erro, que é justamente pegar fora da área dessa, né, abaixo da curva, esse valor aqui, ó, tá? Então eu estaria pegando essa área toda que não seria exatamente o valor real de área abaixo da curva, né? Para fugir disso, o que a gente faz? Se a gente pegasse um retângulo menor, né? Se a gente pegasse aqui retângulos cada vez menores, por exemplo, aí por isso que eu fiz a partição, tá? E aí que eu vou até descartar então esse valor aqui, certo? Se a gente pegasse então retângulos cada vez menores, a parte que ficaria de fora, né? Então pegando aqui sempre um valor observa que eu estou tomando um ponto, aqui é exatamente a coincidência, né? Sei lá, vou fazer um x, xi menos 1, e aqui também pega um valor Então eu tenho esses valores de área, tá? Eu tenho esses valores de áreas que seriam então a soma abaixo dessa curva,
né, a área abaixo dessa curva seria a soma de todas essas áreas aqui. E a variação aqui desses intervalos, né, essas aplicações todas, seriam o quê? Seriam valores, né, o que eu vou chamar aqui de delta xi. Seriam justamente esses tamanhos, né, de base desses retângulos, né, que aí eu obteria esse ΔXi através dessa subtração do x, né, o primeiro no caso, o ΔX1 seria a subtração do ΔX1 seria a subtração do x1 menos o x0, né, aqui, ó, eu obter o x1 menos x0 e eu ia ter então o valor da amplitude desse intervalo, da base do meu retângulo. O ΔX2 eu já ia subtrair o x2 menos o x1, né? x2 menos x1, e assim sucessivamente, tá? Então eu estou chamando essa variação aqui, ó, né, essa base, esse espaço aqui, para cada um desses retângulos de x de ΔXi, tá? Só para definir aí as coisas. Depois a gente vai voltar com esse ΔXi ali. Xi, não x1. Só que tem um detalhe aqui. Bom, se eu tenho um intervalo, tá? Se eu tenho um intervalo aqui, né? Uma variação. Eu posso pegar para esse intervalo, e aí uma estratégia para eliminar o máximo de erro possível, que, por exemplo, se você pegasse um ponto aqui, ó, né? Porque aqui a gente usou, né, o x1, que define um valor, né, de altura para esse retângulo, certo? Define um valor de altura para esse retângulo justamente porque a aplicação de x1, do valor de x1 na função, me define esse valor esse valor de altura, certo? Aí eu fico com tudo isso, eu tomo todo esse espaço aqui, ó, que está acima da curva, como valor, né, que vai ser somado no final. Mas observa o seguinte, ó. Se eu tomasse um valor médio, né, para esse intervalo aqui, ó, se eu tomasse o valor de altura aqui, significaria que eu estaria pegando esse retângulo aqui, ó. Tá? Esse retângulo aqui, ó. Então, todo esse valor de área aqui, ó, ele seria descartado se eu tomar, e aqui eu vou chamar de esse ponto, né? Esse valor, vou chamar de C0, né? Um ponto aqui pertencente a esse intervalo, certo? Então o que acontece, ó? Observa que eu tenho duas situações. Esse espaço de área eu não estou computando, certo? Aqui, ó, entre o azul e o vermelho, esse espacinho aqui que a ponta do pincel tá colocada. Esse espaço eu estaria descartando, né? Não estaria computando como sendo pertencente à área do triângulo, mas eu estaria do retângulo, desculpa. Área abaixo da curva, na verdade. Mas eu estaria incluindo, ó, esse pedacinho de área aqui, ó, tá? Esse pedacinho de área que ficou para fora da curva, certo? Então, basicamente um compensa o outro, certo? Então é muito mais fácil, não digo mais fácil, mas é mais conveniente a gente pegar um valor médio para esse intervalo, tá? Pegar um valor médio sempre para o intervalo das partições aqui, que eu vou chamar de C1, C2, né? E assim sucessivamente até o meu CI, certo?
ok? Então eu estou tomando pontos, né, médios para esse intervalo e aí eu vou pegar, né, valores mais próximos, né, cada vez mais próximos, para aproximar cada vez mais esse valor de área, certo? E aí, observe que quando eu fizer isso, eu vou ter, né, uma aproximação mais real da área realmente abaixo da curva, né? Eu estou dividindo essa minha área em vários retângulos, né? E esses retângulos eles ainda são grandes, né? Observa que aí é o próximo passo, tá? Então o que a gente definiu? Que a área de cada retângulo desse vai ser dado pela aplicação da função, né? Nos valores de CI, né? C0, C1, C2, C3, né? C4, até dependendo do valor de intervalo, certo? E aqui, então, a gente vai definir, né, de um modo geral, que os valores de altura para isso, ó, vão ser a aplicação em CI, certo? Isso aqui vai ser, esse CI tá variando aí de 0 até n, né? Então aqui eu tenho os meus CIs indicando a altura de cada retângulozinho desse que a gente definiu, certo? Então isso é o valor de área, o valor da altura, né? O cálculo da área, né, para retângulo é base vezes a altura. Quem é a base do retângulo é essa variação ΔI, tá? Que a gente fez, né? Sempre o maior do menor. x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2, x1 menos x e menos 1 menos o antecessor dele e assim sucessivamente, tá? Até o último deles lá. Então, representando dessa forma, eu tenho que a área para cada um desses triângulos é justamente isso que está definido, certo? Mas para cada um dos triângulos, tá? Para cada um deles. Que triângulo, gente? Eu não tirei triângulo. Cada um dos retângulos. Acho que é um café para dar uma acordada aqui. Eita caramba. Então, voltando aqui, né? Então, ficou definido que a área de cada um desses retângulos seria calculada dessa maneira. Só que se você pegar retângulos cada vez menores, você vai ter uma aproximação ainda mais real do que está acontecendo abaixo dessa curva. E é justamente isso. E é por isso que a gente usa então essa variação, né, de intervalos até xi, porque eu posso pegar aqui quantos intervalos eu quiser. Certo? Então observa o seguinte, ó. Se eu tomasse intervalos... isso aqui tá uma bagunça, então eu vou fazer tudo de novo. Mas a ideia é isso, né? Pegar os intervalos... Também fazer uma curva mais acentuada para... Então se eu tomasse, por exemplo, o intervalo aqui, né? É porque eu estou pegando a partição. Aí vou pegar um ponto médio, né? Para esse intervalo. Vou fazer o meu retângulo. Certo? Então observa aqui. Fica de fora, fica de fora muito pouca coisa, né? Se eu tomar lá o valor médio para o intervalo. Certo? Eu tenho um espacinho aqui, a pontinha do retângulo saindo fora da curva, e aqui eu tenho um cantinho também que ficou faltando. Então a ideia é essa, pegar retângulos cada vez menores, certo? Como é que eu faço, né? Como é que eu faço então esses retângulos serem cada vez menores? Se a gente fizer esse ΔX tender a zero,
né? Limite, aplicar limite para isso, ou seja, se eu estou definindo aqui ΔI como sendo a variação de um valor menos o outro, né? O intervalo x0 e o x1, e esse ΔI representa essa subtração de x1 menos x0, e eu faço uma aplicação de limite para que essa subtração aqui se torne zero, e aí vem aquela ideia, eu não vou exatamente ter o zero como resultado, porque senão meu cálculo de área não faz sentido, né? Que eu teria uma base zero vezes um valor, o resultado seria zero, né? Mas a aplicação do limite permite trabalhar com a ideia do zero sem você atingir o zero propriamente dito, certo? Já fizemos isso bastante, muitas vezes, né? Bastante vezes não é correto. Muitas vezes. Certo? Então a ideia aqui é particionar essa área abaixo da curva em vários intervalos cada vez menores. De modo que a soma para a área, né? A área toda vai ser o somatório, tá? O somatório, porque isso aqui representa cada uma dessas áreas, né? Cada um desses áreas de retângulo, né? E aqui então eu vou ter a somatória, né? Com o i variando de 0 até n, certo? Porque no final das contas eu vou ter que somar a área desse com a área desse, né? Pegando aqui os retângulos, né? Estaria somando aqui várias áreas de retângulos cada vez de cada retângulo, né? A ideia do cada vez menor ainda não foi empregada aqui. E essa soma é a soma que a gente chama de soma de Riemann, tá? Mas isso faz sentido, né? Isso faz sentido para uma função que está lá no eixo, né? Está acima do eixo x, certo? Vou usar esse mesmo gráfico aqui, é só continuar ele e colocar um outro exemplo aqui. Né? Faz sentido quando eu tenho essa estrutura, né? O gráfico da função limitando superiormente a área e abaixo eu tenho o limite como sendo o eixo das abscissas, né? O eixo x. Só que o que acontece, por exemplo, se minha função ela apresentar resultados para y negativo, ou seja, se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, tá? Como é que eu vou calcular essa área? Né? A interpretação dessa qual que seria a interpretação então para uma função, vamos chamar de função negativa, tá? Aqui a única diferença é que você vai ter que empregar um resultado negativo para a tua função, né? Porque aqui quando você calcular, se você calcular, né, da forma como foi colocada, você vai obter um valor negativo, porque as aplicações da função em f de c1 vão produzir valores y, né? Valores de y negativos, certo? A aplicação fc1 é a aplicação dos valores de x na função. E essa aplicação produz em valores y. Só que como está abaixo do eixo x, né, tudo que está abaixo do eixo x, valor de y é negativo, certo? Com isso, o que acontece? Então, aqui, ó, essa subtração, observa que ela nunca vai ser negativa, né? A subtração que eu falo dos x1 menos x0, porque é sempre o maior do menor, né? Então é x1 menos x0, é x2 menos x1, x3 menos x2 e assim sucessivamente, tá? Então sempre o maior do menor e não tem como dar negativo. Então essa parte aqui, ó, esse ΔXi, sempre positivo. Mas o f de ci, né, que são os valores, né, que você vai pegar os seis médios, né, de cada partição, de cada intervalo
que a gente criou, de cada mini intervalo, né, eles vão produzir resultado negativo, né? E com isso, tu vai ter que, ao final, né, fazer uma multiplicação por menos para inverter esse sinal, né? A única diferença aí, então, vai ser essa, que você vai ter que empregar esse sinal negativo para essa função, certo? Mas aqui para o somatório, tá? Vamos pensar em parênteses aqui, e um colchete isso aqui, certo? E aqui não é uma subtração de um com o outro, tá? A não ser que fosse a mesma função, você pode fazer, mas isso a gente vai ver mais na frente, tá? Mas só para mostrar aqui, então, que para função que apresenta valor de y negativo também faz sentido essa soma. Mas vamos trabalhar aqui com a parte positiva, que aí depois o negativo só é multiplicar por menos 1. Então eu falei para vocês que eu quero pegar intervalos cada vez menores, certo? Eu quero pegar intervalos cada vez menores. Ou seja, eu vou aplicar então a esse somatório o limite quando essa variação ΔI, ΔXi, ela tender a zero, tá? Quando esse ΔXi tender a zero, eu vou estar pegando exatamente valores, né, de amplitude do intervalo. Para o intervalo a gente fala amplitude, né, para não ficar falando de base do retângulo, é a amplitude do intervalo. Então esse ΔXi aqui indica a amplitude do intervalo, o tamanho do intervalo. Se eu fizer essa amplitude tender a zero, significa que eu estou pegando intervalos cada vez menores, cada vez mais minúsculos. F de CI, que e isso é a própria. Lembrar que o intervalo original, né, o que foi particionado, é o intervalo de A até B. Isso aqui nada mais é que a minha integral definida. Tá? Integral de A até B para a função f de x, f de x dx. Essa é a própria definição de integral. É a aplicação, quando você fizer uma aplicação de somatórios, né, abaixo de uma curva, né, considerando considerando essas variações né, pegando o intervalo, particionando ele em várias porções, né, e aplicando o somatório depois para envolver o cálculo, né, de área. E aí a ideia aqui, então, é tornar essas partições, esses intervalos que você está tomando, né, cada vez menores ou tendendo a zero, é a própria definição de integral. Tá? E aí, a ideia aqui por trás é muito simples, né? Então isso aqui é mais teoria, né? Para vocês entenderem de onde vem exatamente a ideia, né, associada à integral. Então, para a gente agora, integral definida, ela vai... Se ela está definida no intervalo. Esse é o ponto principal, né? O intervalo de
onde a integral está definida. Esse intervalo tem que ser o intervalo de uma função que seja contínua, né? Ou seja, eu consigo, para esse intervalo, né, função contínua, para esse intervalo eu consigo calcular qualquer valor, né, qualquer valor fzão de x, né, que pertence a esse intervalo, eu consigo calcular por meio da função que foi, né, que eu obtiver por meio da integração. Tá? Então a função é contínua, eu vou ter o cálculo, o resultado exato de um valor definido para essa função nesse intervalo, sem que a função apresente quebra, apresente variações aí no gráfico delas de forma abrupta, né? Daqueles saltos lá que a gente viu quando trabalhava com limite, por exemplo, né? Um determinado valor x, a função aparecia dessa forma, o valor real, né? O valor da aplicação nesse ponto aqui, no x1, embora a tendência que a gente, né, perceba que se analisar o limite da função pela direita, né, ou pela esquerda, a tendência é que isso aqui assumisse um valor 5, por exemplo, né? Y igual a 5. E se a gente analisasse isso no outro sentido, né? Esse 7 ficou lá em cima. Isso aqui é a ideia. Né? O limite, quando x tendesse a x1 pela direita, seria igual a 7. Né? E aí, como não há coincidência entre os valores, né, de limites laterais, essa função ela não é uma função contínua, né? E justamente a gente consegue perceber essa descontinuidade pela quebra do gráfico aqui. Né? Tem um salto aí de um ponto a outro, certo? Mas para esse tipo de função a gente não consegue aplicar o que a gente vai aplicar agora. Tá? Se você integrar a função, né, a função definida, se você integrar a função f de x dx, você vai obter uma função, né, fzão de x, certo? A aplicação dessa função no intervalo de a a b vai se dar pelo princípio fundamental do cálculo que a gente, né, o princípio fundamental do cálculo diz que a integral definida, né, sendo ela uma função contínua nesse intervalo, o resultado dessa integral definida é justamente a aplicação dos valores de intervalo, né, dos extremos de intervalo, subtraídos aqui. Tá? Então eu tenho uma fzão de b menos fzão de a. Esse é o nosso princípio fundamental do cálculo. E observa que isso faz sentido para qualquer função, né, ou família de função. Se a gente for pensar em fzão de x, ela é do tipo e aqui a gente não coloca, né? Não faz muito sentido tratar disso, mas eu estou tratando de uma família de funções, certo? Cujo valor, né, pode aparecer, né, essa última parte da função pode aparecer uma constante. Né? Mas aí se eu faço então a aplicação no intervalo AB, e é sempre o maior do menor, tá? Nessa ordem, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma f de b mais c menos, vou colocar um colchetes que já tem um parênteses ali, menos fzão de a mais c, certo? Da subtração vai resultar o quê? A fzão de b. Esse c fica negativo, né, pela multiplicação dos sinais, e aí eu tenho dois opostos. C mais C menos C. Né? Constante menos a constante. Elimina a constante
e sobra então só a aplicação f de b menos f de a. Tá? Então observa que, embora eu esteja tratando como integral, esteja tratando uma família de funções, né, para as integrais indefinidas, eu preciso colocar lá esse valor de constante c. Mas aqui, como a gente está fazendo a aplicação, né, ou seja, a gente está tratando de uma integral definida no intervalo, o resultado dessa integração é um valor numérico. Tá? Essa é a diferença. Quando a gente trata de integral indefinida, ou simplesmente definimos primitiva de função, antiderivada de uma função, ou simplesmente fazemos o cálculo da função, cálculo da integral de uma função, né, que essa função não está definida em nenhum intervalo, eu vou obter como resultado uma função, certo? Assim como em derivada a gente fazia o cálculo de uma derivada, se não pedia a aplicação eu obtinha uma função, aqui também é a mesma coisa. Tá? Quando se fala de primitiva da função, eu não defini intervalo, eu estou buscando a função que gera... Como é que eu posso falar? Eu estou buscando a função que gera a função que eu calculei, né, que eu estou calculando, a antiderivada, a função que ao derivar gera a função que eu fiz o cálculo de integração. Parece meio complexo, mas é aqui, ó. Eu estou tratando da f de x, né? Estou integrando f de x, então significa que eu estou buscando a antiderivada de f de x, porque eu passo a enxergar f de x como sendo o resultado de uma derivada, né? Ou seja, qual é a função que foi derivada e gerou esse resultado, certo? Então é isso que a gente está tratando aqui, ou uma f de x. Certo? Então esse é o princípio fundamental do cálculo, a aplicação, né, no intervalo, e essa aplicação no intervalo, então, geometricamente falando, a interpretação para isso é aquele cálculo de área que a gente definiu no começo da aula, certo? Então toda vez que você calcular uma integral no intervalo, certo? Você vai estar definindo uma área abaixo de uma curva se a função for positiva, ou uma área acima de uma curva se a função for negativa. Tá? Mas a ideia geral, então, é cálculo de área, tá? Para essa integral definida aqui, certo? Mas tem mais coisa envolvendo aí as integrais, não é só cálculo de área não, tá? Mas como a gente usa essa primeira abordagem, né, de explicar somas de Riemann e fazer todo aquele princípio, então a ideia principal, a ideia mais geral que fica é que integral seja então o cálculo dessa área abaixo da curva. E isso aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma outra informação aqui que seja interessante. Eu até tinha uma aula. Tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Essa janela aqui não. Aqui. Aquela ideia, né, de cálculo de área, né, pegando o valor do intervalo, né, o retângulo. E aqui eu já tomei, observa que eu tomei a ideia inicial foi tomar um valor C pertencente, né, a esse intervalo,
né? E a aplicação aí para calcular então a área seria a multiplicação, né, desse valor f de C1, né, que justamente define o valor de área aqui, define então o valor de área, não, o valor de altura desse retângulo, e a base seria a subtração do intervalo, né? Quando eu faço essas partições, né, pegando aí valores cada vez menores, eu obtenho então um cálculo mais próximo do real, né? Pegando isso ainda, né, com mais partições, eu vou estar tomando então aí um valor mais, aqui vocês conseguem perceber essas diferenças, né? Aqui é um valor enorme de área que estaria faltando e aqui é um valor também de área que estaria entrando como resultado, né? Talvez um não compense o outro, né? Nesse caso aqui, eu estou pegando aqui, aí que a gente já tem já uma aproximação um pouco mais sensata, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, que tá entrando como cálculo da área, compensa essa parte que ficou de fora, né? Não sei se aparece o apontador, aparece. Aí aqui então, já um pouquinho mais discrepante, né? Esse aqui ficou abaixo, que na verdade o ponto P tinha que ser pego mais aqui em cima. Tá? Aqui a mesma situação, eu tenho um valor de área que fica de fora e essa pequena parte que entra como cálculo e assim sucessivamente. Fazendo os valores cada vez menores, né, a gente vai tendo então resultados mais aproximados do cálculo da área abaixo da curva, certo? Aqui é toda aquela definição lá de somatório que a gente fez, né? E a definição então da integral como sendo o resultado para esse somatório todo aí, certo? Aqui tem um exemplo, uma função bem simples, a função f de x igual a 3, f de x igual a 3, a função é f de x igual a x e o intervalo é igual a 1/3. Usar o teorema fundamental do cálculo para calcular a área A de R e verificar o seu resultado por meio por meios elementares. Tá, então para fazer as duas coisas, é tipo uma confirmação aqui de que essa integral aí, esse cálculo de integral produz esse resultado. Então só copiar as informações aqui. A integral definida no intervalo de 1 a 3 para a função x dx, certo? A integral de x é x ao quadrado dividido por 2, correto? Observa que eu sempre faço a soma do expoente atual com 1, então é 1 mais 1, 2, e eu faço a mesma divisão no denominador, né? Essa soma de 1 mais 1, que é igual a 2 também, certo? Isso, mas seria constante, mas aqui como a gente está tratando de integral definida, ela não precisa, nem precisa aparecer, porque o resultado da subtração vai ser igual a zero. Então aqui eu tenho, aplicando já o teorema fundamental do cálculo, eu tenho 3 elevado ao quadrado dividido por 2, menos, agora o valor 1 elevado ao quadrado dividido por 2. Então para esse resultado, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 ao quadrado é igual a 9, dividido por 2, menos 1 sobre 2. Denominadores iguais, eu repito, e faço a subtração. O resultado para isso é 4. 4, vamos representar como unidade de área dessa forma, tá? 4 unidades de área. Gente, o que aconteceu aqui? Então essa
e a área, né, que eu estou calculando. Tá. E observa que tem uma maneira de eu conferir se isso realmente é o resultado correto, né? Observa que eu poderia pegar aqui, por exemplo, e dividir essa figura em duas partes, né? Que aqui eu teria o quê? Eu teria um retângulo de base 3 menos 1 e a altura igual a 1, né? Observa que o ponto do intervalo é a aplicação, né? O início do intervalo é a aplicação de x em 1. Se o x for 1, o y é 1. Então eu já sei que a altura desse retângulo aqui é 1 também. A base dele é 2 e a altura é 1. Então, 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 é igual a 2, ok? E aí teria essa outra parte aqui, né, da área que seria o que eu ia somar com a do retângulo. Então aqui eu tenho um triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura, dividido por 2, certo? A base é 2, a altura é 2, dividido por 2. Então, 2 vezes 2 dividido por 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4 dividido por 2 é 2. E 2 mais 2, né? Então aqui eu tenho uma área igual a 2 do triângulo, e do retângulo eu tenho também área igual a 2. O somatório é 4, né? Só para confirmar aí, então, que a gente obtém esse resultado por meio do cálculo de integração. Mais uma integral definida, aí só como exemplo, né? Integral no intervalo de 1 a 3 para função constante igual a 4, y igual a 4. Observa que o gráfico da função constante é um gráfico, né, paralelo ao eixo x na altura do y igual a 4, certo? E aí, então, o que limita, né, lateralmente essa área que foi colocada em azul é justamente o intervalo de A a B, nesse caso o intervalo de 1 até 3, correto? E aí o cálculo de área que eu vou fazer aqui, né, por meio da integral seria integrar o resultado, né? E aí uma coisa bem... Eita, não foi feito. A integral de 4 integral de 4 dx, integral de 4 é 4x, mais a constante aplicada no intervalo de 1 até 3, né? Esse resultado, então, é 4 que multiplica 3 menos 4 que multiplica 1. O resultado para isso é 12 menos 4, que é igual a 8. Correto? 8 unidades de área. Tá? Obviamente que a gente consegue essa constatação só de olhar para esse retângulo, né? Base é igual 3 menos 1 é 2, e a altura, né? Já que a altura é y igual a 4, é justamente então y igual a 4 é o valor de altura para esse retângulo, né? Então 2 vezes 4 é 8, né? Também. Então exemplos aí só para a gente verificar a eficiência da nossa integral no cálculo de áreas sobre curvas. Mais um exemplo, integral deixa eu só copiar aqui, não estou mostrando para vocês. Dx.
menos parênteses aqui. Então aqui eu tenho essa integral, né, para resolver e aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Nesse caso, a integral de x é x ao quadrado dividido por 2, menos a integral de 2, que é 2x. Isso aplicado no intervalo de 0 até 3. Isso vai ser igual a 3 ao quadrado dividido por 2, menos 2 vezes 3, menos, aí a parte do teorema fundamental do cálculo, que vai ser 0 ao quadrado dividido por 2, menos 2 vezes 0. Certo? É a aplicação completa, né, da função toda em cada um desses valores de extremos de intervalo. Né? O 3, então a aplicação toda em 3, né, para as duas partes da função, e a segunda aplicação em 0. Essa parte ele vai zerar, então o resultado para isso vai ser 9 dividido por 2 menos 6, né? E o resultado para isso vai ser um valor negativo. Ah, entendi. Tá. Então, 2 como denominador comum, 9 permanece, e aqui o 6 ficaria multiplicado por 2, né? Seria igual a 12. O resultado é menos 3 sobre 2, como resultado para isso. Certo? Aqui, então, a gente obtém esse resultado se fizesse esse cálculo de modo... o café tá frio. De modo direto. Mas vamos observar o que acontece com... E eu acabei colocando o sinal errado. Não eram mais. Não eram menos, eram mais aqui. Por isso. 21 sobre 2. Então eu acabei colocando o sinal de menos, mas não era o exemplo que eu queria, né? Coloquei o sinal de menos lá aqui, mas na verdade é um sinal de mais. Eu achava que era um exemplo que eu teria que fazer as partes, pegar a soma das áreas, né? Fazer aquela subtração, mas vai chegar o momento de a gente fazer isso. Nesse caso, está tudo acima do eixo x, então não tem problema aí com o resultado para esse cálculo de área. Tá? Então o resultado é positivo e não negativo, como eu havia mencionado. O gráfico para isso vai ficar dessa forma. Tudo acima do eixo x, né? Basicamente um retângulo, um triângulo sobre um retângulo aí, né? E aí esse cálculo é o valor que a gente define então. Aí como sendo o resultado para essa integral seria esse valor de área. Aqui, ó, só para deixar bem claro que a reta em vermelho é o gráfico da função
que está sendo integrada, né? Então ela é o nosso parâmetro aí para definir a área acima ou abaixo da curva. Isso aqui a gente já tratou, que é o caso das funções que apresentam-se na forma de negativa, tá? Positiva e negativa. No caso da função que não é negativa, então a gente vai ter aquela aplicação lá sem precisar fazer a multiplicação com sinal de menos. Cadê uma seta? Aqui. Aqui a gente está tratando de uma função constante, né? A função constante, o resultado para ela vai ser a própria multiplicação do valor de constante para o intervalo, né? A aplicação desse valor. O que vai mudar aqui é que eu vou ter um cx, né? Já se a função é se a função f de x é a constante, né? Um valor constante, quando eu integrar a constante eu vou ter um constante vezes a variável x. E aí a aplicação da função no intervalo é justamente a aplicação desse valor de a e b, né, aplicados nessa função que eu gerei através da integração, né, ou seja, a constante vezes a variável x. Né. Como o x vai ser substituído pelo valor de a e de b, né, é óbvio que o resultado então dessa aplicação ficaria constante vezes a menos b. Né? Aqui o b menos a, desculpa. B menos a é do teorema fundamental do cálculo. Mas o que eu queria mostrar é justamente essa representação que está aqui embaixo. Tá? Nos dois casos, né, você percebe que uma situação, o valor de área está definido aí como um valor acima do eixo x, e na segunda aplicação o valor de área está definido abaixo do eixo x. Por si só, como é uma função constante, né, o valor, né, dessa constante é um valor negativo. Tá? Já é um valor negativo porque está abaixo do eixo x, né, a função constante. Né, e é justamente essa função que está sendo integrada, e aí existe a necessidade de você tomar para essa aplicação com um sinal de menos, né? Um sinal de menos para obter um resultado de área condizente com o valor de área. A área não pode ser um resultado negativo, né? Deixa eu ver se eu defini mais exemplos. Aqui tem 4 exemplos, né, de cálculo de integral. No primeiro caso é a integral de x ao cubo aplicado no intervalo de 4 a 2. Né? Essa aplicação então é simples, né? Você vai ter a integral aí de x à quarta dividido por 4 aplicado no intervalo de 4 a 2. No segundo caso você vai ter um x, né, integral no intervalo de 2 até 4 para x dx, né, que é esse segundo exemplo aqui. Então aqui a integral de x é x ao quadrado dividido por 2, aplicado no intervalo de 4 a 2. Né? E aqui o que a gente tem é a integral da função constante igual a 1. Né? Função constante igual a 1, aplicada no intervalo de 4 até 2. Integral da constante é x. Né? No caso, quando se o valor da constante for igual a 1, é só o x. Né? Se for 2, se for 3, se for 4, aí vai ter o
x sendo multiplicado por 2, por 3 ou por 4, né? Nesse caso, só o x aplicado no intervalo de 4 até 2. Essa aplicação de intervalo é o princípio fundamental do cálculo, é a substituição da variável pelo valor pelos extremos de intervalo, né? No caso da segunda opção aí, um x ao cubo mais da quarta opção, né? Também no mesmo intervalo, a aplicação se tem aqui eu quis fazer essa separação, né, por partes aqui só para mostrar para vocês que o processo de integração é um processo, né, que eu posso olhar parte a parte para esse tipo de função, considerando essa soma, então integral de cada uma dessas duas partes, e a aplicação também no mesmo intervalo, tá? Mas geralmente essa anotação aqui a gente não vai adotar porque é perda de tempo, mas é só para mostrar que eu consigo fazer isso, trabalhar com isso. Gente, quero espirrar. Eu consigo então fazer essa separação, tá? Cada termo desse aqui integrar, e ele deve ser aplicado também no mesmo intervalo, tá? X ao cubo. A lógica por trás aqui seria justamente comparar o resultado, né, já que eu tenho a aplicação dessa função, é basicamente essa função, ó, tá? Só que aqui fugiu um pouquinho da regrinha, mas eu peguei o 2, eu teria 2x dx aplicado, né, para esse intervalo, só a integral de dx, ou seja, só a integral de 1 dx é igual a 2, né, nesse intervalo. Né, e como eu tinha 2, eu trouxe o 2 multiplicando. Né, e como essa integral, o resultado é esse, eu teria basicamente esse resultado. É só para fazer uma comparação aqui de que, né, faz sentido eu separar também, né, fazer o cálculo separadamente de cada uma dessas partes, né, aplicando cada uma delas no intervalo, depois no final fazendo a operação que for pedida. Nesse caso foi uma subtração, então eu vou fazer uma adição, então eu vou fazer uma adição aqui entre as duas integrais que eu criei a partir dessa, né, integral única, certo? Era basicamente essa lógica que eu queria mostrar aqui. Deixa eu pegar um café e a gente vai tratar desses casos aqui envolvendo. Observa que aqui eu tenho duas situações, né? Aqui eu quero calcular uma área sob uma curva, só que eu tenho a seguinte situação. Essa primeira parte, observa que a função é única, tá? A função f de x é essa aqui que foi colocada em destaque azul aqui, tá? E essa função é a função única aqui, certo? Mas eu quero calcular essa região e essa região que fica acima da curva, né, para o intervalo de A até... não foi colocado aqui, tá? De A até xk-1, a área está abaixo da curva, certo? No intervalo de k-1 até B, a área está acima. Na verdade, aqui é o contrário, né? A área está acima da curva, abaixo do eixo x, né? Limitada superiormente pelo eixo x
e inferiormente ela está limitada pela curva da função f de x. Já a outra parte, a metade do intervalo, vamos colocar dessa forma, a função ela está limitando a área, né, limitando superiormente a área, a função. Né? Quando falar função, eu digo o gráfico da função f de x. Tá? Então ela está limitando superiormente a área e inferiormente essa área ela é limitada pelo eixo das abscissas, tá? O eixo x. E aí a gente tem então, como é que seria essa situação? Aqui é o exemplo clássico que a gente já verificou, né, apenas integrar no intervalo e obter um resultado de área, mas nesse segundo caso aqui, que era basicamente a situação que foi colocada lá, só que aqui a gente tem três áreas distintas. Né? No primeiro passo, ou uma parte do intervalo, a função está definida como sendo esse intervalo, né? O intervalo de até uma parte, a função limita superiormente a área, né? Mas nesse caso, para esse ponto até esse do intervalo, o que está limitando superiormente a função, a área é o eixo x, né? E inferiormente é o gráfico da função. E aí volta de novo nessa parte em que a função limita, né, a área superiormente e o eixo x limita a função inferiormente. Certo? E aqui nesse caso, então, eu teria que fazer para essa primeira parte, né, a integração nesse intervalo, só que eu devo considerar essas áreas em que o resultado ele vai ser, na verdade, uma subtração. Né? Eu vou multiplicar por menos o resultado dessa área 2, certo? E aí, então, eu teria a área 1 mais a área 2 menos a área 3 para tornar esse resultado um resultado possível de ser calculado. Aí, senhores, então, fizemos aí o teorema, né, fundamental do cálculo apresentado para vocês, e é simples, não tem muito segredo aí não, tá? Sempre tem hora que trava. Sempre a aplicação do maior intervalo primeiro, seguido do menor intervalo. E essa ordem vai estar definida aqui, né? O intervalo de menor e o maior em cima sempre, tá? E aí eu quero apresentar algumas propriedades, né? Antes de a gente começar a tratar de casos mais específicos para a área abaixo de curva, ou acima ou entre, né? Entre curvas. A gente vai ver tudo isso. Mas para finalizar, gente, hoje eu não estou conseguindo falar. Para finalizar a aula de hoje, então a gente vai apresentar algumas propriedades aqui. Né? A primeira propriedade é a propriedade de adição. Né? Eu tenho duas funções f, e a gente até comentou ali. A função f de x e a função g de x, se elas estão, né, são contínuas, né, são contínuas para esse intervalo, para o intervalo de a b, né, então eu posso obter, né, a integral de a a b para essa soma, né, e isso pode ser definido também, né, como a integração da função f de x dx mais a g de x dx.
tá? É aquele caso lá em que a gente tinha uma adição e eu posso separar, né, as integrais por parte, né, cada uma dessas, fazer a aplicação, né, que essa etapa vai ser uma etapa mais trabalhosa, vai dar mais, né, você vai ter que aplicar o teorema fundamental do cálculo para cá e aplicar de novo aqui, né, ou pode fazer tudo de uma vez só, tá? Essa igualdade aí indica que você pode trabalhar tanto dessa forma quanto dessa forma, ok? A propriedade é válida para isso. Então, a propriedade de adição. Outra propriedade que a gente pode tratar aqui é constante multiplicando a função f de x no momento da integração. Tá? Você pode trabalhar isso como, né, a gente já havia tratado da questão dos limites. Pode deixar para fazer, né, mesmo se a função for definida, se a integral for definida, você pode tratar para essa integração, né, a aplicação dessa constante, a multiplicação dessa constante, depois que você resolver tudo, né, aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, e no resultado final multiplicar pela constante, que não vai ter problema nenhum, certo? Qual que é a outra propriedade? Certo. Essa propriedade é justamente a propriedade que trata de função do sinal de integração, certo? O sinal que vai aparecer lá como resultado. Se você não estiver trabalhando propriamente com... tá, porque a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Se for dito para você, ó, eu quero que você calcule a área tal, né, por meio de integral. Aí o resultado, você vai ter que pensar no resultado para essa função sempre como um resultado positivo, tá? Sempre positivo. Não significa que o resultado de uma integral ele nunca pode dar negativo, tá? Que a gente pode pensar numa função negativa, só aplicar e obter um resultado negativo, né? Tem diferença. Se eu definir que eu quero com aquele resultado definir a área de determinada região, né, aí eu vou ter que trabalhar na função para que o resultado se apresente de forma positiva, fazendo a multiplicação nas partes que forem, obviamente, negativas, né, fazer essa mudança de sinal. Mas então isso acontece. Toda vez que eu tiver uma f de x maior que zero, ou seja, uma função f de x, né, produzindo resultado maior ou igual a zero, ou seja, valores positivos, né, o resultado para a integral, né, nesse intervalo AB, também vai ser maior ou igual a zero, certo? Então, se eu tiver uma f de x positiva, um resultado de f de x positivo, o resultado da integral também vai ser positivo, tá? Não tem como isso aqui dar um resultado negativo. Essa é a terceira propriedade. Né? A primeira propriedade é a soma, a segunda propriedade é a multiplicação por constante e multiplicação por constante, esse que define resultado sempre positivo se a f de x for sempre positiva. E a última propriedade é de partição de intervalos, que é uma propriedade que a gente vai aplicar muito em... que a gente vai aplicar muito em cálculo de área. Eu tenho um intervalo AB, tá? Só para mostrar o que está acontecendo aqui, AB. E eu tenho um valor C pertencente a esse intervalo, né? Não necessariamente precisa ser a metade, tá? Até colocar um pouquinho mais para cá, mas é um valor C aqui que pertence a esse intervalo.
Se eu subdividir esses dois intervalos, esse intervalo AB e o intervalo AC e o intervalo CB, o que que acontece? Né? E eu tenho, na verdade, né, a função f de x é contínua para esse intervalo, significa que ela está definida para qualquer valor pertencente a esse intervalo. E eu tenho a integral de A até B para f de x, dx, isso pode ser visto também, e é isso que a gente vai fazer, a gente vai particionar os nossos intervalos baseado no sinal que a função vai apresentar quando a gente estiver fazendo cálculo de área, né, para pegar partes em que a função só apresenta resultado positivo, em que a função só apresenta resultado negativo, tá? A gente vai ter que fazer essas partições de intervalo. O que vai acontecer? Eu posso então fazer a integração da minha função f de x para o intervalo menor valor até o maior valor, nesse caso agora é o intervalo de A a C, né? Ok, adicione a esta reunião. Que reunião, mulher? Tá doida? Agora, o menor valor do intervalo é C até B, tá? Que a gente pegou essa outra parte aqui do intervalo e vai fazer a mesma aplicação na função f de x dx, tá? É a mesma situação. Então eu consigo fazer isso também, né? Se a função f de x está definida para o intervalo de f a b, eu sei que um desses valores aqui, né, pertencentes a esse intervalo é um valor c, né, eu consigo particionar, eu consigo subdividir esse intervalo original em dois intervalos e fazer a aplicação por partes, né, em cada um desses resultados. Observa que aqui foi definido como soma, tá? Porque é a junção de A do intervalo AC mais o intervalo CB, tá? Então é sempre soma. Mas aí uma situação, por exemplo, né? A gente está tratando lá, o gráfico da função aqui é positivo e aqui é negativo, certo? Então, do intervalo de A a C, eu sei que a função vai permanecer como está, certo? E do intervalo de C até B, né, vou usar o mesmo esquema, só que aqui o que acontece? Eu tenho que fazer aquela jogada de fazer a multiplicação pelo sinal de menos, né? E aí então eu teria esse mais e esse menos aqui, e o resultado acabaria se tornando menos, ok? Então eu teria, para obter esse resultado de área, né, eu teria essa subtração, né, e estaria calculando essa área aqui, ó, certo? Então, senhores, essas são as propriedades. Essa última é uma propriedade importante que a gente vai aplicar, tá, quando estiver tratando de cálculo de áreas. E a gente consegue encerrar por aqui, né? O tema principal da aula de hoje era justamente teorema fundamental do cálculo. Vou fazer mais um exemplo aqui, pegar um exemplo do próprio livro e a gente encerra, pegar uma função aqui com várias, não tão complexa, mas que a gente consiga fazer a aplicação. Não, um intervalo muito tosquinho. Deixa eu pegar um intervalo melhor. Zero, só 0, 0, 0, vai 0, fica bem óbvio. Tá. Intervalo de 1 a 2. Vou mudar o intervalo aqui só para a gente ter mais trabalho. X ao cubo menos 3x menos 1 dx. Essa é a função. E a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui. Minha bateria está acabando. Espero que dê tempo. Então, integral para isso, né? Eu posso olhar, fazer as integrações por, né, em cada parte aí dessa função. Então, x² sobre 4 menos 3 é constante, permanece. A integral de x é x² sobre 2. Bem que eu posso colocar isso como sendo 3 sobre, né, 3 sobre 2, x². Opa. E a integral de 1 é x, certo? Aplicado no intervalo de 1 a 2, certo? Então, primeira aplicação de intervalo é no 2.
Ou seja, 2 à quarta dividido por 4, menos 3 sobre 2, que multiplica 2 elevado ao quadrado, menos 2. Menos, agora, aplicação em 1, né, para toda a função. 1 à quarta sobre 4, menos 3 sobre 2, que multiplica 1 ao quadrado, menos 1. Ok? E agora é só operação, né, matemática. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 dividido por 4 é 4, menos a 4, né, vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6, menos 2, menos 1 quarto, né, menos 3 sobre 2, menos 1. E resultado para essa primeira parte aqui é menos 8. Menos 8 com 4 positivo é menos 4. Menos... aqui, não é operação com fração. Vamos fazer a operação aqui. Denominador comum vai ser o 4. Aqui vai permanecer 1. 4 dividido por 2 é 2, vezes 3 é 6. E 4 dividido por 1 vezes 1, resultado 4. Então, menos 4, menos aquele resultado todo ali que vai ser menos... menos 10, mais 1. Menos 10 mais 1 é menos 9, menos e menos, mais, então 9 sobre 4. Isso vai ser 4 menos 16, mais 9, o resultado menos... menos 7 dividido por 4, né? Resultado negativo, portanto, para essa integral. Deixa eu só ver se eu não errei nenhum sinal. Que eu já vi que eu errei um sinal aqui. Esse resultado era positivo, mas não tem problema. A gente resolveu com sinal negativo e o resultado para a integral foi um valor negativo. A diferença é que o livro vai... mas eu também mudei o intervalo, não vai ser exatamente o mesmo exemplo. Tá? Mas é isso. A gente obteve o resultado de uma integral e o resultado para essa integral um valor negativo, certo? Integral definida nesse intervalo e o cálculo definido aí como sendo esse resultado. Como não está especificando que é valor de área, eu não estou calculando uma área e sim o resultado de uma integral definida, apesar de que, logicamente, o resultado, né, a interpretação geométrica, né, é que a função define uma curva e a área entre a curva e o eixo x define uma área, né, por meio do cálculo da integral, mas nesse caso não especificamente foi definido que esse resultado seria o resultado de uma área. Então posso deixar o resultado negativo aí sem problema. Então, senhores, a gente finaliza a nossa aula de hoje com esse exemplo, né? Espero que vocês tenham conseguido captar a ideia aí por trás, né? É um princípio bem simples, tá? De que da representação, né, geométrica do que acontece aí quando a gente está calculando, por exemplo, uma integral definida, tá? Então, é isso. E a aplicação do teorema fundamental do cálculo, que é justamente a aplicação da primitiva da função no intervalo, sempre obedecendo a ordem do maior valor do intervalo com o menor, né?
cuidado sempre é que aqui eu tenho um sinal. Pode aparecer o valor de intervalo negativo aqui também, tá? Sem problema, que eu estou colocando valor positivo sempre, mas você pode considerar que isso aqui pode ter resultado negativo aqui de intervalo. Eu posso começar um intervalo no -1 e ir até 0, por exemplo. A ordem aqui é sempre o menor para o maior, então -1 e 0 se fosse o caso, tá? E aí vai seguir esse mesmo princípio, essa mesma lógica de sempre aplicar o maior valor primeiro na função e subtrair do menor, tá? Essa é a lógica aí. Ok? Então, esses são os resultados que eu queria, os temas que eu queria abordar na aula de hoje, tá? Senhores, terça-feira então, na sequência a gente vai tratar de questões envolvendo áreas, tá? Que é o nosso último tema antes da nossa lista de exercícios, tá? E aí na sequência a gente vai tratar de, né, já na segunda parte a gente vai tratar das técnicas de integração, técnicas de primitivação de funções aí que são que é justamente a parte um pouco mais difícil do cálculo de integral, né, que demanda uma abstração um pouco maior para entender o que está acontecendo na integral e verificar qual que seria a técnica mais adequada para obter o resultado de integração. Então essa primeira parte aqui, né, que envolve cálculo de área, né, essas primeiras partes aqui que a gente viu são de funções, né, basicamente de funções potência e funções que a gente tem resultado de integral de modo automático, né, que são aquelas funções que a gente conhece de antemão a derivada, certo? E se a gente conhece a derivada e a função e a sua antiderivada, por exemplo, então a gente consegue muito facilmente então definir a integral para essa função, tá? Que são as funções trigonométricas, por exemplo, a exponencial elevado a x e também a ln de x, por exemplo, né? Essas funções a gente viu na aula passada, resultados, né, de integral sem muito problema para calcular, assim como função potência, né? Mas para as outras funções, né, a gente tem um trabalho um pouco mais é um pouco mais trabalhoso se obter o resultado de uma integral. Mas para essa parte de cálculo de área, né, a gente basicamente trabalha também com função potência, porque a gente precisa enxergar o gráfico da função, né? A gente precisa enxergar o gráfico da função para definir quais são as áreas de integração e o que vai acontecer ali. Tá? Então, nesse caso, eu tenho funções mais elementares, vamos colocar dessa forma, que a gente consegue também esboçar o gráfico para essa função e perceber o que a gente vai de fato calcular de área ali. Tá? Para as funções um tanto mais complexas, né, que vão demandar de uma técnica aí mais apurada para resolver essas integrais, a gente, né, consegue aplicar isso, mas gráficos e outros elementos aí fica um pouco mais difícil de a gente trabalhar, certo? Mas a gente vai então avançar aí na aula de terça-feira para tratar de áreas entre curvas, áreas abaixo de curva, área acima de curva, né? Cálculo de área basicamente, tá? E usando integral para isso. Senhores, um grande abraço e até a próxima semana. Dúvidas, senhores, dúvidas, me procurem os colegas de vocês, monitores, tá? Se ninguém me procura, se ninguém fala nada, eu vou entender que tá todo mundo entendendo tudo, tá? Vocês podem me procurar, né, durante a semana, durante os horários aí definidos. No plano de ensino a gente tem horário de tirar dúvida, tá? Então me procurem pra gente tentar sanar as dúvidas de vocês aí, ok?
E é isso. Até a próxima semana.